Olá pessoal, na nossa aula de hoje estarei explicando sobre como criar, implementar e utilizar vetores dentro da lógica de programação, utilizando a linguagem Visual G, que é a linguagem que a gente está utilizando até aqui. Então a gente vai conhecer todas as características de criação e utilização dos vetores, tá? Muita atenção que é uma aula bem importante, tá? Essa nossa aula de hoje. Vamos iniciar aqui pela definição. O que é um vetor, né? São chamados de matrizes unidimensionais. Então, a gente entende que matriz ela pode ser tanto unidimensional, só tem uma dimensão, e no caso aqui tem somente linha, ou então matrizes bidimensionais, é quando tem linhas e colunas. Então a gente está vendo aqui que o vetor é uma matriz unidimensional por ter apenas uma linha, né? E aí a gente vai colocar os valores dentro, né, de cada uma dessas colunas aqui. Tem uma linha e várias colunas, tá? Então ele é uma estrutura que permite armazenar várias informações, só que agora olha só o ponto importante. São várias informações de um mesmo tipo de dado. Então, uma vez que eu criei um vetor do tipo inteiro, quer dizer que dentro de cada uma dessas lacunas aqui, dessas casinhas, eu posso armazenar somente valores do tipo inteiro. Se eu criei um vetor do tipo caractere, quer dizer que dentro de cada uma dessas lacunas, eu vou poder guardar valores do tipo caractere. Se eu criei um vetor do tipo real, isso quer dizer que eu só posso guardar valores reais aqui dentro de cada uma dessas lacunas, tá? Beleza? Um vetor ele é composto por um conjunto de elementos do mesmo tipo. Então a gente pode dizer que essa estrutura aqui é uma estrutura homogênea. Ele não permite então eu armazenar aqui nessa primeira casa um valor do tipo inteiro, depois aqui na segunda um valor do tipo caractere, depois aqui um valor do tipo real. Não, é homogêneo, ou seja, é só do mesmo tipo de dado. Se eu quiser criar uma outra estrutura para armazenar caractere, então eu crio um vetor só para guardar texto, e aí eu mantenho um outro vetor para guardar somente inteiros e assim por diante. Então perceba que o tipo de dado ele é importantíssimo você compreender que é sempre o mesmo tipo de dado que é armazenado dentro de um vetor. Tranquilo até aqui? Beleza? Vetor como sendo também uma variável indexada. Então cada elemento possui um índice. Então por isso que ele é como se fosse uma variável indexada, onde para mim acessar cada uma das casas que existem dentro do vetor, eu preciso dizer qual é o índice. Tá? Cada elemento do vetor é como uma variável, que eu estou guardando valores aqui dentro. Um vetor ele é como uma tabela com uma única linha e várias colunas. Então é mais uma definição aqui sobre vetor que é bem importante. O índice faz referência a cada um dos elementos do vetor e indica a posição. Então perceba o seguinte, pessoal, que aqui a gente está falando de vetores, né, dentro do Visual G, em que a primeira casa é o número 1, depois é 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Nas outras linguagens de programação, por exemplo, linguagem C, na maioria, na verdade, das linguagens de programação, começa em zero. Então, ele inicia aqui em zero, e aí depois ele vai 1, 2, 3, mas aqui no Visual G ele começa em 1. Tá? Então, é por isso que aqui no slide anterior, a gente estava com esse 1 aqui. Ó, tá? Quer dizer que ele começa em 1 e depois ele segue a sequência. Tá? Mas lembrando, abra um parênteses aí, de que na maioria das linguagens de programação o vetor começa em zero. Só para a gente ficar atento a esse detalhe. E aqui nós temos então o nosso vetor, aparentemente já está preenchido, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, então é um vetor de 5 posições, que está preenchido com esses valores aqui, ó, 64, 37, 85, 59 e 94. Então eu percebo que esses são os valores, então eu percebo que é um vetor do tipo inteiro, está guardando valores inteiros aqui dentro, tá? Como é que se declara então um vetor? Como é que a gente faz para criar então um vetor no Visual G? Então, começando aqui meu algoritmo, dei o nome de teste, poderia ser o nome que você quisesse, né? E aqui, ó, na declaração de variáveis, nessa seção aqui, onde a gente cria as variáveis, é aqui que a gente cria o vetor. O nome é o nome que você quiser, assim como ocorre com as variáveis. Aqui o nome desse vetor é x, dois pontos, e agora perceba a sintaxe, a regra de criação do vetor. Vem essa palavra padrão aqui, que é vetor, abre colchetes, e aí você diz de 1, dois pontos aqui, ponto, ponto, né, na sequência, a casa final, que é 5, de 1 a 5. Fecha o colchetes, e aqui você vai dizer de qual tipo de dado. Então, de inteiro. É assim, então. Então, essa palavrinha vetor vai ser sempre padrão. Dentro dos colchetes você vai dizer o tamanho, quantas casas vai ter, de 1 até 10, de 1 até 15, de 1 até 20. E aí depois fecha o colchete de inteiro. Vai ser de inteiro esse vetor? Vai ser um vetor de caractere, você coloca caractere. Vai ser de real, você coloca real aqui.
tá? E aí dentro do teu algoritmo, começa aqui, ó, início. E como é que eu faço então para preencher os valores do vetor? Olha só, eu chamo o nome dele, x, só que agora eu tenho que dizer qual é o índice. Lembra que a gente falou que é uma variável indexada? Que eu preciso dizer aqui qual é a posição que eu vou guardar esse número aqui, 64. Então lá no meu vetor na posição 1, ele recebe 64. Lá no meu vetor na posição 2, recebe 37. No meu vetor x aqui na posição 3, recebe 85. Na posição 4 do vetor x aqui, 59. E na posição 5, 94. Então a gente tem esse preenchimento. Por enquanto aqui não está mostrando nada na tela para o usuário. Tá? Se eu finalizar aqui o algoritmo desse jeito, ele só preenche, né, os valores do vetor, mas não exibe na tela. Então aqui eu estou trazendo a tabelinha que você consegue acompanhar quando você executa um código no Visual G, né? Onde você pega e você consegue verificar aqui, ó, que o vetor x na casa 1 do tipo inteiro recebeu 64, depois na casa 2, 37, 85, conforme nós colocamos aqui, ele preencheu de fato. Tá? Perceba que é um preenchimento manual. Eu estou chamando cada um dos índices do vetor e estou jogando um valor aqui. Não estou fazendo consulta ao usuário, estou fazendo preenchimento interno, né, no meu código. Na linha de comando aqui eu estou colocando esses valores. Ele não interage com o usuário. E se eu quiser exibir, então, essas informações na tela? Então, muito simples. A gente vai utilizar um escreval, né, ou então, na verdade, um escreva. E a gente vai dizer, ó, escreva x na posição 1. Depois x na posição 2. Vamos ver aqui um outro exemplo, né? Escrevendo os valores do vetor. Então a gente tem até aqui essa estrutura com a criação do vetor de 1 até 5 do tipo inteiro. Preenchemos os valores, né? E agora a gente vai colocar aqui, ó, escreval, né, x na posição 1. Aí ele vai escrever 64. Escreval x na posição 2, 37. Escreval x na posição 3, 85. Escreval x na posição 4, 59. E escreval x na posição 5, 94. Então perceba que ele escreveu, né, os dados do vetor. Mas aqui tem um detalhe importante. Vejam que ele está escrevendo os valores do vetor, né, de forma vertical, né, um abaixo do outro. Tranquilo, está valendo, ele está escrevendo o vetor. Porém, a gente sabe que o vetor ele existe dessa maneira. Ele é uma linha com várias colunas. Então a gente vai adotar esse padrão, tá, de escrever um do lado do outro para ficar parecido com um vetor de fato. Então a gente vai mudar essa escrita aqui, tá? Não vai ser escreval, vai ser escreva. E aí, porque quando a gente utiliza o escreva, ele escreve o valor 64. A gente vai colocar uma barrinha no final de cada uma dessas escritas para poder ir colocando os valores lado a lado. Bora ver como é que fica? Vamos fazer esse ajuste aqui, ó. Vamos otimizar a escrita do vetor, né? Vamos melhorar. Então vai ser aqui permanece a mesma coisa. E aqui eu tenho escreva, aí o x na posição 1, e eu estou concatenando com uma barrinha vertical, dando um espaço aqui antes, tá? Só para não ficar grudado do número. Então aqui, ele pega aqui o valor 64 e coloca uma barra. Como é um escreva, ele vai continuar escrevendo os outros valores do vetor na mesma linha. Então vai ficar assim, ó. Ele vai pegar aqui, ó, 64, né? E aí 37, 85, 59 e 94. Então é desse jeito que fica a forma de mostrar o vetor. Tá? Fica adequado por ele ser uma matriz unidimensional, então fica dessa forma. Então recomendo que vocês sigam, tá? Esse mesmo padrãozinho para escrever o nosso vetor ali na tela. Tranquilo? Fechado? Ok? Mas aí você deve estar se perguntando o seguinte, caramba, mas se for um vetor de 50 posições, será que eu vou ter que colocar tudo isso? Vou ter que chamar cada uma das posições, né? Chamar os índices, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10, até 20, até 30. Como é que vai ficar o meu código? E é por isso que a gente utiliza laço de repetição. Então, o laço de repetição é fundamental para a gente percorrer o vetor, tanto para preencher, como também para mostrar os valores. Então, você já deve estar imaginando, poxa, agora faz sentido, eu vou utilizar laço de repetição para fazer o preenchimento do vetor, para percorrer esse vetor para mostrar os valores, ou para saber se existe um determinado dado ali dentro daquele vetor, a gente tudo utiliza laço de repetição. Tá? Então, esse modo que vocês estão vendo aqui não é o melhor modo, tá? Ele é um modo manual, bastante trabalhoso, e a gente vai reduzir isso aqui para laço de repetição. Bora ver como é que fica. Utilizando laço de repetição. Criei o meu vetorzinho aqui, ó, x, né? Vetor de 1 a 5 do tipo inteiro, até aqui não mudou nada. Criei uma variável aqui, i, que eu vou utilizar ela para controlar, né, os índices, né, para me percorrer. Vou utilizar ela dentro do laço de repetição
e ela vai percorrendo cada uma das posições do meu vetor. Bora ver como é que fica? Criei aqui, começou o meu algoritmo, para. Estou utilizando aqui o laço de repetição para, mas poderia ser o enquanto, poderia ser o repita, mas o para ele é bem interessante quando você já conhece a quantidade de vezes que você vai executar o teu laço. Então, por isso que a gente está utilizando o para. Para a variável i, que começa em 1 e termina em 5, ou seja, percebo que é o mesmo tamanho do meu vetor. O que ele vai fazer? Vai escrever na tela, digite o valor, aí ele concatena com a variável i, que a primeira vez é 1. Então, digite o valor 1. Quando o usuário digitar e apertar Enter, ele vai salvar aquilo que o usuário digitou no vetor x, né? No vetor x na posição i, que a primeira vez é 1. Então, ele está guardando lá na primeira posição do meu vetor o valor que o usuário digitou. Veja como ficou mais interessante, né? Chegou aqui no final, não tem mais nada para fazer. Quando ele volta aqui em cima, o i passa a ser 2. E aí ele vai, digite o valor 2. O usuário digitou, apertou Enter, ele vai guardar no vetor x na posição 2, que é o i naquele momento. Então ele guarda na segunda casa do vetor. E aí chega aqui embaixo, não tem mais nada, ele volta aqui em cima, o i passa a ser 3, né? Ele vai variar até 5. Então agora digite o valor 3. E aí o que o usuário digitar, apertar Enter, ele vai salvar no vetor x na posição 3. E aí ele volta aqui em cima, o i passa a ser 4, digite o valor 4. Que o usuário digitar, aperta Enter, vai se guardar no vetor na posição x, na posição 4, até ele chegar em 5. Aí ele executa pela última vez, né, digita o valor 5, o usuário vai digitar, vai apertar Enter, vai guardar o que o usuário digitou no vetor x, na posição 5. E aí, depois que ele chega em 5, ele sai do laço de repetição. Legal? Beleza? E aí, o que mais que a gente tem aqui, né? Depois, ele vai pedir aqui, ó, eu vou usar novamente o laço para mostrar o valor do vetor, porque aqui, até aqui, né, ele só preencheu, ele rodou esse laço preenchendo. Cada vez que o usuário digita o valor, ele vai preenchendo no vetor. No laço seguinte, eu repito aqui ele, né, utilizo o i mesmo, que ele recebe 1 novamente, e ele vai variar até 5 para quê? Para escrever, então, agora. Ó. Ele vai escrever aqui o vetor x na posição i, que a primeira vez é 1, concatenar com essa barrinha. Como é um escreva, vai ficar na mesma linha. Aí o i passa a ser 2, ele escreve o vetor na posição 2, depois ele volta aqui e escreve o vetor na posição 3, o vetor na posição 4, o vetor na posição 5 e pronto. Então ele escreve tudo isso na tela para o usuário. Como é que fica? Bora olhar aqui esse exemplo. Na hora que eu rodei aqui esse algoritmo, digite o valor 1, digitei 5. Digite o valor 2, digitei 10. Valor 3, digitei 15. Valor 4, 20. E o valor 5, 25. Coloquei aqui, né, de 5 em 5 e olha só como é que ele mostrou o meu vetor. Então está funcionando direitinho. Recomendo que vocês peguem esse mesmo código, replica aí, tá? E você veja na prática, tá? O resultado aí do algoritmo. Interessante também é você mudar o nome do vetor, colocar outro nome. Lembrando que quando você muda aqui em cima, você tem que mudar toda vez que você chama ele aqui no código. Modifica o tamanho do vetor, coloca para 10 posições, para 15, aí você muda também o laço de repetição para ele acompanhar a quantidade de casas que tem no vetor. Então, toda vez que você muda o tamanho do vetor, você muda também o tamanho, a quantidade de vezes que o laço vai repetir, tá certo? Né? Para poder ele conseguir, então, preencher os valores do vetor e depois mostrar o vetor na tela também. Beleza? Ok? Ficou bem legal, né? Bora ver agora um vetor do tipo caractere, porque até então a gente só criou um vetor do tipo inteiro, né? Então eu mudei aqui o nome do vetor para n, né? De 5 posições também, vai guardar 5 textos, né? Do tipo caractere. Mantive aqui a variável i do tipo inteiro que vai controlar os nossos laços de repetição. Então, o primeiro laço, eu vou perguntar ao usuário para ele digitar o nome 1, salva na posição 1 do vetor, nome 2, salva na posição 2, 3 e assim por diante. Vocês já entenderam, né? E depois o segundo laço é para mostrar o que foi escrito. E aí ele vai percorrer então aqui a cada uma das casas do vetor mostrando os textos, né? E aí o resultado final de um exemplo aqui seria isso, né? Ó, digite o nome 1, Marcel, nome 2, Poli, 3, Theo, digite o nome 4, Ana, e o nome 5, Joca. Depois ele pegou e saiu escrevendo, olha só, né, os nomes dentro do que constam em cada uma das casas do vetor. Então, só para vocês terem um exemplo também de um vetor do tipo caractere. Bora ver aqui também do tipo real. Então, real é a mesma coisa, né? Aqui o que muda é o final. Então, aqui é notas, ó, de 5 posições, aqui o meu vetor. Só que percebo que aqui eu vou incrementar algo a mais. Eu vou criar aqui uma variável soma, tá? Que eu quero obter a soma de todas as notas que forem cadastradas no meu vetor. E depois que eu sair do laço de repetição, eu vou gerar uma média. Vou pegar essa soma e vou dividir pela quantidade de notas. No caso aqui, se é um vetor de 5 posições, quer dizer que ele vai ter 5 notas. Então, eu vou obter a média da soma, que vai ser obtida de cada uma das notas cadastradas no vetor, dividido por 5.
né? A gente tem aí a média aritmética. Beleza? Então esse é o problema que a gente quer resolver aqui, só para a gente, né, ver um exemplo mais complexo aqui, um pouco mais interessante. Então a gente tem aqui soma recebe zero, né? Então zerei a variável soma, só para garantir, né, que esse é um padrão que a gente tem que fazer. Começou o meu laço de repetição e olha só, o i começa de 1 até 5, porque o meu vetor é de 5 posições, beleza? Digite a nota 1, né? O i a primeira vez aqui é 1, então ele vai concatenar com o i, tá? E aí ele salva isso, que o usuário digitou lá a nota, pode ser do tipo quebrado mesmo, real, né? Porque permite. Ele vai guardar aqui em notas, no vetor notas, na posição 1, tá? E olha só em seguida o que acontece. Eu pego a variável soma, que a primeira vez, antes de entrar no laço de repetição, ela estava zerado, recebe ela mesmo, que é 0, mais a nota na posição i, que a primeira vez é 1. Então ele pega a nota na posição 1, né, que é a primeira nota, e adiciona em soma. Já entenderam o que vai acontecer, né? Então, não tem mais nada para executar aqui no par, ele volta, o i passa a ser 2. Digite a nota 2. Aí o usuário vai lá e digita e aperta Enter. Ele guarda aqui no vetor notas na casa 2, aquela nota que o usuário digitou. E em seguida, o que acontece com a nota? Ele recebe ele mesmo, que já tinha recebido a primeira nota, e recebe agora notas na posição 2. Pega a segunda nota e adiciona aqui em soma. Entenderam? Volta aqui em cima, passa a ser 3. Digite nota 3. O usuário digitou, apertou Enter, guardou aqui no vetor na posição 3, e soma recebe ela mesma, que já estava com a soma da nota 1 e da nota 2, e recebe notas agora na posição 3. Então ele vai somando até chegar na casa 5. Chegou aqui, digitou a última nota 5, soma recebe ela mesma, que até então já vai ter somado as notas 1, 2, 3 e 4, e vai somar com a nota na posição 5. Então ele pega e soma tudo aqui. Entenderam? Só para vocês abrirem a mente para entender como é que vocês podem estar aproveitando quando ele percorre cada uma das casas do vetor e você já vai colocando isso numa variável soma para esse exemplo aqui, tá, pessoal? Depois disso, terminou meu laço, olha só o que acontece. Eu vou pegar a variável média, que estava até então sem utilizar. O que ela vai receber? A soma, que já vai ter totalizado todos os valores de cada uma das casas do vetor, dividido por 5. Então, a média, de fato, agora vai receber, né, a soma dividido por 5. Aí eu vou ter a média e eu vou dizer assim, ó, a média das notas é e concatena com média. Então, eu tenho um exemplo aí bem legal, né? Entenderam? Temos aqui esse exemplo, ó. Digite a primeira nota, nota 1, 5. Nota 2, 10. Coloquei assim também nessa sequência, né? 15, 20, 25, tá? E ele somou, então, tudo isso aqui, ó, que a primeira vez, a variável soma, ela recebeu a primeira vez 5, depois ela recebeu ela mesma, que era 5, mais 10 passou a ser 15, depois ela recebeu ela mesma, que era 15, mais 15 passou a ser 30, né? Depois ela passou a ser 50, depois 75. E aí no final ela ficou com 75, que dividiu por 5 e deu 15. Né? Então a média das notas é 15, nesse exemplo aqui. Entenderam? Então perceba que quando você rodar o teu algoritmo, ele vai variar, vai ter variações aqui para você, né, verificar. Você vai digitando as notas, ele vai somando aqui automaticamente dentro do laço de repetição. Então a gente aproveita o próprio laço para já ir somando as notas que estão entrando no vetor e vai adicionando aqui, e no final a gente faz o que quer, né? Com aquela variável, no caso que a gente dividiu por 5, para gerar a média. Bem legal, né? Beleza? Entendido? Vamos para mais um caso aqui, que é gerando valores aleatórios no vetor. Então isso aqui vai ser exigido nas tarefas, né? Pô, como é que eu gero um valor aleatório? Eu não quero ficar preenchendo 10 casas do vetor, fazendo a interação 10 vezes. Lá mesmo que utilize o laço de repetição, você tem que ficar digitando, né? Então aqui a gente cria uma estrutura para ele mesmo, o próprio algoritmo, preencher o vetor com valores aleatórios. Aí, claro, você tem que habilitar no Visual G, no canto superior direito, né, você habilita aqui, né, esse botãozinho e você diz qual vai ser a variação dos números aleatórios. Vai ser de 0 a 10, vai ser de 0 a 50, vai ser de 0 a 100. No caso aqui eu coloquei de 0 a 100. Isso quer dizer que quando eu utilizar o aleatório, né, que foi até um assunto que a gente já viu em aulas passadas, ele vai jogar um valor aleatório dentro de 0 a 100, entre 0 e 100. Tá? Criei um vetor aqui Z, né? O nome do vetor é Z, com 5 casas, né? Do tipo inteiro. Minha variávelzinha de controle aqui para poder gerenciar o laço do tipo inteiro também, o i. E aí começa, ó, primeiro laço, para i de 1 até 5, faz. O que ele vai fazer? Aí aqui no Visual G é desse jeito, tá, pessoal? Quando a gente for para uma outra linguagem, a gente pretende trazer a linguagem C aqui para vocês, depois falar de Python, né, mais para frente. Então a ideia aqui é no Visual G é desse jeito, aleatório on, e aí você coloca aqui dentro leia, que ele vai ler um número aleatório entre 0 e 100
no vetor que você deu o nome aqui dele, no meu caso é Z, na posição I, que a primeira vez é 1. Tá? Então, na primeira casa do meu vetor, ele vai jogar um valor aleatório, que ele vai buscar aqui de 0, entre 0 e 100. Aleatório off. Aí pronto, fim para. Tá? Lembrando que esse bloco do para abriu aqui, fechou aqui, o aleatório on abriu aqui e fechou aqui embaixo. Não pode esquecer dessa regrinha de sintaxe, tá? Então ele vai rodar 5 vezes aqui, pessoal, inserindo valores aleatórios em cada uma das casas do meu vetor, que no caso aqui o nome é Z. Certinho? Beleza? E aí depois, seguindo aqui o código, né, eu chamo novamente um outro laço de repetição, né, utilizo o mesmo i aqui de 1 até 5, para escrever, né, para o usuário saber o que foi sorteado ali. Né? É até interessante brincar de sorteio com essa questão de aleatório. Então, a primeira vez que eu rodei aqui, ó, ele sorteou aqui, ó, 55, 34, 61, 59, 64. Aí eu rodei de novo depois desse algoritmo. Ele sorteou 33, 84, 98, 48, 95. Né? Depois eu rodei de novo esse algoritmo, ele já sorteou aqui 53, 45, 20, 28, 78. Então eu percebo que ele faz esse preenchimento automático com valores aleatórios. É interessantíssimo você dominar isso, tá? Porque daí vai ter questões, atividades que você vai fazer em que é necessário você preencher ali um vetor com valores aleatórios, depois você faz algum tipo de pesquisa para saber se tem aquele valor dentro do vetor, se você pode ordenar o vetor, né, em ordem crescente, ordenar o vetor em ordem decrescente. Então, vem uns desafios bem interessantes aí. Tá? Então, é dessa maneira que você gera valores aleatórios dentro do vetor, claro que utilizando o Visual G. Então, tome nota, execute, veja aí na prática, né, para você, né, começar a ter domínio, lembrando que é meio diferentão, né, esse aleatório on, aleatório off, mas é assim que implementa ele no Visual G. Certinho? Beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Convido mais uma vez a conhecer aí as minhas redes sociais, no Instagram, TikTok, no YouTube. Temos muitos conteúdos interessantes em qualquer uma dessas plataformas. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá. Tchau.